Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, estamos na 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E hoje, amados, o Senhor nos diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Você quer ser grande, então seja o menor, seja o mais humilde. Porque assim, amados irmãos, compreendamos. No reino de Deus, os maiores são aqueles que se colocam a serviço de todos, pois não procuram ser servidos, mas servir, como o próprio Jesus que diz: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E, é claro, amados irmãos, ele também nos convida a ser também servo de todos. De Jesus, não existe maior amor do que este, de alguém que dá a própria vida por causa dos seus amigos. A gente vê isso, amados, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13. Como uma mãe, amados irmãos e irmãs, que se coloca, né? Vejam, a mãe se coloca no último lugar. Por quê? Porque primeiro ela cuida e alimenta os filhos. Então, ela se coloca em último lugar. Primeiro ela alimenta os filhos, só depois ela se alimenta. E assim, amados irmãos, lembremos também como a gente reza na oração de São Francisco. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vejam, amados irmãos, tá? São Francisco se coloca em primeiro lugar. Né? Ele não quer ser compreendido, ele prefere compreender. Ele não prefere ser amado, ele prefere amar, né? Como o próprio Jesus nos sugere, né? Se você quer ser o maior, seja o servo de todos, né? Seja o mais humilde, seja o mais humano de todos. E assim, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.